Vamos ver aqui. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Os irmãos acharam? Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos nos dedicar hoje a essa expressão: credes em Deus, crede também em mim. Essa sequência de mensagens nós denominamos Na Casa de Meu Pai. E hoje é a nossa segunda reflexão sobre esse tema, na casa de meu pai, quando Jesus fala que ele estava indo para a casa do pai, mas que voltaria para buscar aqueles que são seus. Na semana passada nós falamos sobre não se turbe o vosso coração. E hoje nós vamos falar sobre crede em Deus, crede também em mim. Eu vou tentar falar de forma bem pausada, para que os nossos irmãos possam entender melhor. Os irmãos que são de fora possam entender melhor, porque às vezes eu posso falar um pouco rápido e eles não entenderem. Então eu vou falar com mais parcimônia, para que você possa entender, Harold, você e a Glória, ok? Muito bem. Credes em Deus e crede também em mim. Palavra do Senhor Jesus. Ora, nós temos uma ideia corrente que ter fé em Deus é suficiente. A gente pensa assim: eu tenho fé em Deus. E a gente acredita que se a pessoa tiver fé em Deus, isso é absolutamente suficiente. Mas Jesus, na continuação do seu discurso, ele diz assim: crede em Deus e também em mim. Ou seja, ter fé só em Deus não basta. E eu acredito que aqui, nessa expressão de Jesus, nós estamos diante de uma situação teológica muito importante, e que, para ser bem entendida, ela carece da compreensão da linguagem. Preste atenção. Para nós entendermos o que está posto aqui, existe aqui uma questão teológica muito importante, e nós precisamos, para entender o que aqui está posto, entender a linguagem. Jesus exorta os apóstolos a crerem em Deus, e isso deveria esgotar a nossa crença. Mas ele diz: crede também em mim. Então nós vamos considerar as características de cada uma das crenças aqui presentes. Eu vou mostrar hoje à noite que crer em Deus não é suficiente. E tem muita gente aqui que crê em Deus, mas não vale nada. Não serve para nada a sua fé. Não vai levar você a lugar nenhum. Eu creio em Deus. Eu vou mostrar a você hoje à noite que essa sua frase, que você crê em Deus, não vale nada. Então Jesus disse assim: credes em Deus. E eu tenho a impressão que nós estamos aqui sendo remetidos para o Antigo Testamento, porque a presença desse Deus de quem Jesus está falando no Antigo Testamento é muito forte.
é a presença do Deus Jeová, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Esse Deus de quem Jesus está falando, crede em Deus, mas também em mim, Ele é o Deus que orienta Noé na salvação da família através da construção do grande barco, da arca. Ele fala com Noé e diz: Noé, construa lá um grande barco. E as medidas do barco são essas, e você vai colocar ali dentro a sua família e mais um casal de cada espécie. Ninguém sabe como foi que Deus falou com Noé. Só que Deus falou com Noé. Ninguém sabe se Deus falou com Noé no ouvido dele, no coração dele, através da mulher dele. Não se sabe. Deus falou com Noé. Esse Deus do Antigo Testamento é aquele que chama Abraão. E a Bíblia diz assim: Deus chamou Abraão. Ninguém sabe como foi que Deus chamou Abraão. Mas ele foi lá e chamou Abraão e disse: você vai ser pai de uma grande nação. Esse Deus de quem Jesus está falando, credes em Deus, é aquele que livra Israel, a nação, da escravidão do Egito e conduz milhões de pessoas pelo deserto por 40 anos através da liderança de Moisés. Mas esse Deus que está ali conduzindo o povo é um Deus que, se nós olharmos para Ele com os olhos de hoje, nos é um pouco estranho, porque Ele abre a terra e engole as pessoas, porque Ele olha e diz assim: eu não vou mais com o povo, e Moisés é quem convence Deus a ir. Ele fica de lundu e diz: eu não vou mais com esse povo, e Moisés diz: Senhor, vá. O Deus de quem Jesus está falando, crede em Deus, é o que dá a lei para a boa convivência entre os homens. Estabelece a lei e fala para Moisés como o povo deve se comportar em cada situação e em cada circunstância, tanto do homem para com o homem, quanto do homem para com o próprio Deus. E aí nós temos a lei que foi dada pelo Senhor para Moisés. Esse Deus de quem Jesus diz: credes em Deus, Ele levanta os profetas para exortar aos reis e aos poderosos a se voltarem para Ele. O Deus de quem Jesus está falando, Ele é o grande e terrível Eu Sou, descrito em caráter pelos nomes que Ele tem. Quais sejam? Jeová Nissi, que significa o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Senhor que te cura. Jeová Shalom, o Senhor que te dá paz. Aquele que os crentes gostam mais. Jeová Jireh, Senhor da provisão, Senhor do mercado, Senhor que te dá tudo que tu precisa, não é verdade? Então toda esta concepção a respeito da divindade, descrita de Gênesis a Malaquias, deste Deus de quem Jesus está falando, ela provoca no homem uma forma de lidar com Deus. E meus irmãos, não é segredo que eu leio o Antigo Testamento com reservas. Por isso que nós somos cristãos apostólicos, porque nós lemos o Antigo Testamento com reservas, porque o Antigo Testamento foi dado a um povo, e quem consolidou o Antigo Testamento, quem fechou a questão do Antigo Testamento, foi o Novo Testamento. Então esse Deus do Antigo Testamento,
ele levava e provocava nos homens um relacionamento de medo, de temor, de receios, de medos, de culpa e da imaginação. Porque como é que era Deus no Antigo Testamento? Moisés viu a Deus de costa, mas eu fico pensando qual é o tamanho das costas de Deus. A Bíblia fala do dedo de Deus, a mão de Deus, o braço de Deus. Então, no Antigo Testamento era assim: se o sujeito errasse, morria ele, a família, a mãe, a sogra, o avô, a avó, a geração inteira morria. Teve um camarada no Antigo Testamento que escondeu uma peça que não era para levar para casa, chamado Acã. E aí aquele camarada, por causa deste camarada, o povo perdeu a guerra. E Deus disse assim: vá nas famílias, vá nas casas, vá no sobrenome, e você vai encontrar a pessoa que errou. E encontraram um objeto que não era para ter sido tomado do povo contra quem Israel estava lutando, na casa de Acã. E aí morreu a família do camarada, morreu o sobrenome dele. É estranho, irmãos. Tinha um camarada chamado Moisés, que 3 pessoas, um chamado Coré, o outro chamado Datã e o outro chamado Abirão, se levantaram para questionar Moisés. Isso é bom para pastor, irmãos. Isso é um texto bom para pastor. Se levantaram para questionar Moisés e disseram: Moisés, só tu tem palavra de Deus? Irmãos, a Bíblia diz que a terra se abriu, engoliu Coré, Datã, Abirão, a família dos 3. Os animais, não sobrou nada, não sobrou nem o número do CPF, nem o número do seguro social sobrou para contar a história. Acabou com a geração de Coré, de Datã e de Abirão. Deus olhava para o povo de Israel e dizia assim: vocês vão chegar naquele lugar e vocês vão matar todas as pessoas, todas as mulheres, todas as crianças, todos os gados, todas as vacas, todas as galinhas, matem os papagaios, matem os micos, matem o sonim, matem as pulgas, detonem tudo, solte uma bomba de Hiroshima ali naquela cidade, acabe com tudo. E quando o governante chegava naquele lugar e não acabava com tudo, Deus puniu o governante. Muito bem. A relação com esse Deus do Antigo Testamento é uma relação de medo. Porque Deus, para matar uma pessoa, era bem rasinho, irmãos. Lembra que Davi pecou e Deus disse: eu vou te dar 3 opções de castigo, Davi. 3, porque tu fez o censo. Davi disse: eu prefiro ficar na mão do Senhor. O anjo levantou a espada, irmãos. Na hora que o anjo levantou a espada, milhares de pessoas morreram, só porque o anjo levantou a espada. E quem foi que pecou? Davi. O povo não tinha nada a ver com o pecado de Davi. Morreu todo mundo. E Davi ficou invicto. O homem segundo o coração de Deus que pecou não morreu, e o povo que não tinha nada a ver com a história morreu. O que eu vou dizer nessa noite pode soar como leviano, mas em algumas oportunidades esta relação do homem com esse Deus do Antigo Testamento é muito parecida com aquela relação descrita na mitologia grega, onde parece que os homens lutam contra Deus e não com Deus, mas parece que estão brigando contra o Senhor. E eu diria que nos dias atuais muitos continuam crendo somente em Deus, se é que se pode dizer que está crendo somente em Deus. Quem são essas pessoas hoje que dizem assim: eu creio em Deus? São as pessoas que têm uma vida religiosa satisfatória, são as pessoas que frequentam a igreja uma vez em quando,
São pessoas que têm uma moral aceitável e são pessoas que têm uma prática de convivência social relativamente boa. São pessoas que dizem: eu creio em Deus. Irmãos, eu já evangelizei muito na praça. Eu já peguei alcoólatra, um sujeito absolutamente embriagado. Eu creio em Deus, meu irmão. Eu tenho fé naquele lá de cima. Verdade. Por quê? Não faz mal a ninguém que crê em Deus. Você pode pegar qualquer pessoa no meio da rua. Você pode pegar um traficante de droga, daquele dos mais pesados, e conversar com ele, ele vai dizer assim: eu tenho fé em Deus, e beija até a medalhinha. Você pode conversar com o seu vizinho, pergunte ao seu vizinho, ele vai dizer que tem fé em Deus, não vai? Vai ou não vai? Converse com a pessoa que você considera o maior escroque da sociedade, ele vai dizer que de alguma forma ele tem fé em Deus. Mas, como eu falei anteriormente, crer em Deus não esgota a nossa relação com Ele. E embora Jesus oriente aos apóstolos a continuarem crendo em Deus, isso não esgota a nossa relação com o Senhor. E isso para mim só tem uma explicação. Quando Jesus disse assim: crede em Deus e crede também em mim, só tem uma explicação. É que mesmo as pessoas que têm uma fé absolutamente equivocada têm algum valor. Tem algum valor. Não é possível, tem que ter algum valor. Qualquer que seja a fé que a pessoa tem algum valor. Não pode ser jogada na lata do lixo, tem que aproveitar de alguma forma. Agora escute, crer em Deus, o Pai, é relativamente fácil. Por quê? Porque é a crença do povo de Israel. É a crença religiosa. É a crença moral, é a crença social, é a crença na anistia pelos pecados, é a crença na tumultuada relação das frágeis forças humanas contra as imponentes forças eternas. É muito fácil crer em Deus. Crer em Deus, o Pai, é viver constantemente na dimensão da compensação. Preste atenção: eu faço isso para ganhar aquilo. E tem muito crente que vive assim: eu faço isso para ganhar aquilo. Inclusive tem gente que faz isso com dinheiro. Eu dou 10% de dízimo e oferta para Deus me dar 10 vezes mais. Sabe o que é isso? É gente que só crê em Deus. Porque no Antigo Testamento a relação era de troca. Me agrada que eu te abençoo, se aproxima de mim que eu te amo. É muito fácil crer em Deus assim. Eu faço algumas coisas, eu faço algumas obras boas, eu faço algumas obras morais, e aí eu digo assim: Deus me ama. E sabe o que é que nós descobrimos, irmãos? Que não há pecado no mundo que eu faça que afugente o amor de Deus por mim. Deus não ama você mais ou menos pelo que você faz ou deixa de fazer. Sabia disso? Isso os evangélicos modernos não sabem, porque os evangélicos modernos, que só creem em Deus, essa suposta igreja que por aí está patife, que ensina as pessoas a só crerem em Deus numa relação de troca. Eu dou e Deus me dá. Eu faço o sacrifício e Deus me abençoa. Eu pago esse preço e Deus faz isso por mim. Se eu não fizer, Deus vai me amaldiçoar. Eu preciso ficar assim para Deus me amar mais. Deus não ama mais a ninguém, nem menos por causa disso. Crer em Deus o Pai é viver constantemente nessa dimensão de me comportar assim para ser beneficiado dessa forma. Crer em Deus o Pai, escute, não é o suficiente. Jesus disse: crede em Deus. É o primeiro caminho. Você tem que ter fé em alguma coisa. Mas ele diz assim: crede também em mim. E é aqui, meus irmãos, onde existe a diferença entre os homens e os moleques. É aqui que nós descobrimos a diferença entre quem quer realmente ter
um relacionamento com Deus e quem quer ter um relacionamento apenas com esse crede em Deus do Antigo Testamento. Jesus diz: crede também em mim. Eu afirmei no início dessa reflexão que nós estávamos diante de uma situação teológica importante e que nós precisávamos ter uma compreensão clara da linguagem para percebermos a coisa toda. Preste atenção. Jesus diz assim: crede em Deus, crede também. Diga depois de mim: também. Eu quero falar sobre também. Crede também. Também é um advérbio. E nesse caso especial, está funcionando de duas formas, preste atenção. Jesus está dizendo assim, ó: crede em Deus, igualmente crede em mim. Do mesmo jeito, crede em mim. É uma alternativa. A segunda alternativa é o advérbio do também funcionando como além disso. É assim, ó. Preste atenção. Creia em Deus, além disso, creia em mim. E é nessa forma que eu entendo. Além disso. De uma forma ou de outra, crer em Deus, o Pai, é uma crença precária e carente de um complemento. E Jesus se coloca como esse complemento. Ele diz assim: creiam em Deus, mas além disso, creiam em mim. Ou seja, não basta só você crer em Deus, tem um passo a mais. E meus irmãos, isso que eu estou dizendo aqui nessa noite é maravilhoso, porque a fé, para ser completa e para ser legítima, ela pode até tropeçar na concepção de quem Deus, o Pai, é. Porque nós não sabemos quem é o Deus Pai. Sabemos, irmãos? Dá para conhecer Deus pelo Antigo Testamento? Não dá, irmãos. Pelo Antigo Testamento ninguém conhece a Deus. Deus se mostra com raiva numa hora, Deus se mostra amoroso noutra hora. Deus faz com que Davi, que pecou, não pague pelo pecado dele mesmo, quem paga é o povo. Não dá para conhecer a Deus, irmãos, pelo Antigo Testamento. Não dá. Por isso que os judeus estão todos se matando, esse povo está todo se matando aí ainda, tentando entender as coisas, porque não dá para conhecer a Deus. E nós podemos até não conhecê-lo pelo Antigo Testamento, mas Jesus diz assim, ó: você quer conhecer a Deus? Então olha para mim. Oh, agora que tem um problema. Porque o Deus do Antigo Testamento se encarnou numa pessoa. Nós podemos tropeçar na concepção de quem é o Pai, mas é inadmissível que a gente erre a respeito de quem é o Filho. Escute bem: a maioria dos crentes hoje não sabe quem é Jesus, nunca nem leu o Evangelho, não conhece a Jesus, conhece apenas a crença no Deus lá do Antigo Testamento. Escute o que eu estou lhe falando hoje. As pessoas não sabem quem é Jesus. Os crentes, os evangélicos, não conhecem quem é Jesus. Eles não sabem que Jesus é o Verbo encarnado. Eles não têm ideia de para que serve. Para eles, Jesus, a gente só é para usar o nome dele, que tem poder. Mas eles não sabem exatamente quem é Jesus. Nós temos uma religião chamada as Testemunhas de Jeová. Eu tenho, com todo respeito que eu possa ter a todo mundo, irmãos, mas a testemunha de Jeová já é rara até no nome. Porque eles são testemunho de uma coisa que eles nunca nem viram. Como é que você pode ter testemunho de uma coisa que não viu? Eles não viram, ninguém viu ao Jeová, ninguém viu a Jeová. O cara que se aproximou mais de Jeová foi Moisés, e Moisés viu Jeová passando de costa. E Jesus disse que nós deveríamos ser suas testemunhas. Ele disse: sereis minhas testemunhas. E por que nós somos testemunhas de Jesus? Porque os nossos pais, os apóstolos, viram a Jesus. Eles caminharam com Jesus. Eles andaram ao lado daquele que João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
irmãos, para muitos evangélicos, eles não sabem que Jesus é o Deus que se fez carne, é o Deus do Antigo Testamento, incompreensível no Antigo Testamento, porque não dava para compreender no Antigo Testamento. E ele se faz carne. Nós não podemos errar a respeito de quem é Jesus. A história do Antigo Testamento é a história de todos os homens que erraram em algum ponto da relação com Deus, o Pai. Meus irmãos, eu leio o Antigo Testamento, mas escute, eu não quero ter a fé de Abraão, eu não quero ter a fé de Gideão, eu não quero ter a fé de Moisés, eu não quero. Sabe por quê? Porque todos erraram, todos erraram. Abraão mentiu para salvar a terra, foi ou não foi? Mentiu ou não mentiu? Me enganou, chamou Sara e disse: Sara, diga que você é minha irmã lá para o rei, senão o cara vai me matar para ficar com você. Mentiu, ele mentiu e mentiu também o seu filho Isaque. Sara, a mulher do Abraão, meus irmãos, ela duvidou da promessa de Deus, foi rir que Deus ia dar para ela um filho. E Sara, irmãos, era uma mulher perversa, porque ela pegou uma mulher e olha, mandou, chegou Abraão: você vai ficar com essa mulher aqui chamada Agar, e você vai me dar um filho com ela. Abraão disse: Sara, mas a promessa não é assim. Você cala sua boca, Abraão, você engolou seu choro, e você vai ficar com Agar, e você vai me dar um filho. E aí deu um filho, e Abraão se afeiçoou, e ela pegou, irmãos, e jogou a mulher na rua, sem pagar fundo de garantia, sem pagar o 13º, ela jogou a mulher na rua da amargura. Eu quero ter a fé de Sara, eu não quero ter a fé de Sara, eu não quero ter a fé de Jacó, irmãos, porque Jacó enganou a todo mundo, ele se macumunou. Olha, irmãos, olha o peso da coisa, o cara se macumunou com a mãe chegou e disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um negócio, porque teu irmão Isaú não quer saber da primogenitura, nós vamos fazer um negócio para enganar o teu irmão. E eles enganaram Isaú, ela fez uma comida, um prato de sopa, e Isaú, com fome, trocou o direito de ser primogênito por um prato de sopa. E na hora que o velho estava morrendo, Isaque, ele foi abençoar os filhos. Aí a mulher dele, a mãe de Jacó, diz assim: você vai lá vestido com uma roupa de couro, grande, cabeluda, fica assim meio fedido, que seu irmão é meio fedido, chegue lá, emposte a voz, fale como Isaú. E Jacó chegou lá e falou, e tentou, e o velho estava meio cego, e disse assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro fedido é de Isaú, vem cá, e abençoou. Eu quero ter a fé de Jacó, irmãos. Eu não quero ter a fé de Jacó, eu não quero ter a fé de Moisés. Moisés, Deus chamou para ele libertar o povo, e aí, meus irmãos, o anjo vinha matar o povo de Israel. E aí a mulher de Moisés, que não era crente nem nada, ela era etíope, ela chegou e disse: Moisés, você circuncidou as crianças, os teus filhos? Moisés disse: não, você é um sanguinário, você é um perverso, porque como é que você quer levar esse povo, como é que você quer conduzir esse povo na presença de Deus, e nem dentro da sua casa você teve cuidado de circuncidar seus filhos, e jogou a faca e jogou a pedra na mão de Moisés, e mandou Moisés circuncidar os meninos? Eu não quero ter a fé de Moisés, irmão. Eu não quero ter a fé do juiz, eu não vou nem falar. Você quer ter a fé de Sansão? A fé de Sansão: pega as colunas, derrube as colunas que estão prendendo você. Eu não, para cair por cima de mim. Eu não quero ter a fé de Sansão, não. Eu não quero ter a fé de Davi, irmãos. Davi era um homem que tinha uma fé violenta. Ele olhava para a pessoa e dizia assim: eu vou matar aquele camarada ali em nome de Deus. E ele chegava, irmãos, em nome de Deus, ele matava uma pessoa assim, bem facinho, com a maior facilidade, ele matava uma pessoa. Você quer ter a fé de Salomão, irmãos, a sabedoria, a fé de Salomão? Salomão tinha tanta fé que ele disse assim: meu Deus, tu vai me dar da tua graça, e eu vou cuidar dessas 1000 mulheres que eu tenho. Você quer ter a fé de Salomão? Você quer ter a fé de Elias? Tem gente que diz: olha, você tem que ter a fé de Elias, que mandou o fogo do céu. É verdade, Elias orou e desceu o fogo do céu. Na hora que o fogo desceu, que acabou-se a festa, alguém chegou com um bilhetinho e disse: Jezabel disse que vai matar você. Irmãos, Elias foi-se embora e se escondeu com medo de Jezabel. Você quer ter a fé de Elias? Eu não quero ter a fé de ninguém, não, irmãos. O Antigo Testamento, me escute, é a narrativa clara da história de homens frágeis que não conseguiam discernir a beleza e a grandeza de Deus, o Pai. Mas o Novo Testamento é a história de um só homem
que não pegou na espada como Davi, que não teve uma descendência como Abraão, que não desceu o fogo do céu como Elias, que não viveu muitos anos como Matusalém, que não construiu uma arca como Noé, que viveu apenas 33 anos, mas esse único homem, a história dele mudou a nossa vida. A história do Novo Testamento é a história de um homem só, que na relação com o Pai, em momento algum, ele foi pego no erro. Todos do Antigo Testamento tentaram enganar o Pai. Por isso Jesus teve autoridade para dizer assim: credes em Deus, mas credes também em mim, porque eu nunca enganei meu Pai. Na mitologia grega, eu gosto da mitologia grega, Cronos, o líder maior dos titãs, ele come os seus filhos, engole os filhos, porque havia uma ideia recorrente entre os titãs, que os filhos dos deuses sempre usurpam o lugar dos pais. Essa era a ideia. E muitos reis, inclusive, matavam seus filhos, porque eles tinham um sentimento de: quando esse menino crescer, ele vai tomar o meu lugar, ele vai me destronar. E um dos filhos desse cara, do Cronos, era Zeus. E Zeus, quando ele realmente domina o seu pai, que é o Cronos, ele estabelece um lugar chamado Olimpo. E lá nesse lugar ele reina com outros deuses, dentre os quais o seu irmão chamado Hades. E esse irmão de Zeus, chamado Hades, persuade Zeus a matar o seu filho preferido, que era Perseu. Hades chega e diz assim: mata Perseu, porque esse cara vai tomar teu lugar. E por que eu estou falando sobre a mitologia grega? Porque Jesus dá um chute na mitologia grega. Jesus é o filho que não usurpa o lugar do Pai. Jesus é o filho que glorifica o Pai e é um com o Pai. Crer em Deus o Pai é relativamente mais fácil pelas razões que eu já falei, mas crer no Filho é mais difícil, porque no Filho nós vemos o propósito do que devemos ser. Preste atenção. Se você imitar Abraão, um dia você vai errar. Se você imitar Jacó, você vai errar um dia. Se você imitar Elias, um dia você vai fraquejar. Sabe quem nós temos que imitar? A Jesus. Por isso que é difícil crer no Filho. Sabe por quê? Porque nós não queremos imitar Jesus. Nós não queremos, mas por isso que os crentes de hoje, presta atenção, voltam-se todos para o Antigo Testamento. É um tal de judaizante. É um espírito judaizante dentro da igreja. Tudo é Israel, Antigo Testamento. A igreja é dividida em 12 tribos. A tribo de Levi fica aqui, a tribo de Gad fica lá, a tribo de Zebulon fica ali, a bandeira de Israel fica lá. Tem igreja que tem um castiçal de 7 pontas de Israel. Sabe por quê, irmãos? É fácil olhar para o Antigo Testamento, porque nós não temos um modelo lá. A gente imita Abraão e se pecar, né, irmãos? Abraão pecou, irmãos, não é verdade? Uma vez um pastor chegou para mim e disse assim: pastor, eu estava fazendo um negócio com ele. Ele disse assim: pastor Palhano, qual foi o homem que enquanto mentiu Deus o abençoou? Eu digo: rapaz, eu não sei. Pense aí, irmãos, eu fiquei pensando qual foi o homem que enquanto mentiu era abençoado por Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu fui fazendo aqui na minha, a busca que veio no Google da minha mente, fiquei procurando um homem que enquanto mentia Deus abençoava, e fiquei pensando, olhei para ele e disse assim: não sei quem é. Ele disse: não é muito fácil, pastor Padre. Eu disse: quem é, irmão? Sansão. Ah, é claro, pastor Padre. Enquanto Dalila perguntava de onde vinha a força do cap dele, toda vida que ele mentia, ele tinha um livramento. Na hora que ele foi falar a verdade, olha o que foi que aconteceu. Eu disse: irmão, está desfeito o negócio aqui. Não quero fazer negócio com você. Pode levar seu negócio embora. Eu não quero fazer negócio com uma pessoa, irmãos, que acreditam nisso.
Eu não posso fazer negócio com uma pessoa que vai chegar em casa mentindo. Eu vou mentir, porque enquanto eu estiver mentindo, Deus está me abençoando. Pode, irmão. Aí vem Jesus no Novo Testamento e diz assim: o diabo é o pai da mentira. Ele diz o seu caminho e a verdade. Ele diz assim: faça com a mão que a outra não veja. Quando você for jejuar, não faça para os outros verem, faça para o Pai ver. Sabe por que nós não queremos crer no Filho? Porque o Filho mostra como é que nós temos que ser. Crer no Filho é mais difícil, porque nós descobrimos no Filho como temos que ser. Porque escute, Jesus foi fiel ao Pai, sendo carne, como eu sou carne, como você é carne. Aí você diz assim: não, Jesus fez isso porque ele era Jesus, mas ele era carne, igual a mim, igual a você. Ele tinha um lado divino, mas tinha um lado humano também, e ele nunca usou o lado divino. Quem quis que ele usasse o lado divino foi Satanás. E tem um bocado de crente que não tem o lado divino e fica caindo toda hora na tentação de querer ser divino. Não é verdade, irmãos? Outro dia uma irmã chegou para mim, tem umas coisas dos crentes que eu acho mal barato. Uma pessoa chegou para mim, conversando comigo, e disse assim: olha, eu não tenho gripe suína não. Eu digo: por quê? Porque eu não tenho espírito de porco. Quem tem gripe suína é quem tem espírito de porco. Eu sou filha do rei. Acho que eu digo: aleluia. Meus irmãos, Jesus andou por cima das águas, mas você nunca viu Jesus chegar num culto e dizer assim: galera, eu andei por cima das águas. Às vezes o Senhor usa uma pessoa para fazer um milagrezinho de curar uma doença aqui, outra colar, e aí pronto, o sujeito é divino, é maravilhoso. Aí vai para o Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento nós nos aproveitamos das glórias dos falíveis, e no Novo Testamento nós temos que nos aproveitar da inglória do infalível. E por isso nós não queremos. O Novo Testamento é ruim, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus não teve nada. Ele diz assim: não tem nem onde entrar na minha cabeça. Nós somos herdeiros dessa terra, não, irmãos? Temos que comer melhor dessa terra. Nós somos filhos do rei, hein? Nós temos que ter bens e riquezas neste mundo. Amém? Quantos podem dizer amém para isso? É isso que nós queremos. Porque Abraão foi um homem rico, porque Isaac, porque Jacó foram homens ricos e abençoados, porque o templo de Salomão era coberto de ouro, e nós temos. E Jesus, irmãos, é difícil crer no Cristo do Novo Testamento, porque ele não tinha nada, mesmo tendo tudo, sendo dono de tudo. Nós vemos no Filho que nós não podemos ter a glória deste mundo, e nós queremos a glória deste mundo. Por isso que a gente vai para o Antigo Testamento. Nós queremos a glória deste mundo. Meus irmãos, eu posso até um dia voltar a ter programa de televisão como eu tinha antes. Sabe quando foi que eu acabei de ter programa de televisão no meu coração? Um dia que eu estava num culto e o irmão pediu um autógrafo. Eu digo: o irmão chegou, pegou minha Bíblia e disse assim: pastor, escreva aqui na minha Bíblia. Aí eu disse assim: o que, irmão? Não, bote aqui sua assinatura aqui. Eu digo: para quê, irmão? Eu nem me dei essa Bíblia de presente. Ele disse: não, é porque para eu chegar lá no meu bar, no Bom Jardim, eu dizer: aí, tudo para eu digo: não faça isso comigo não, irmão. Não, escreva aí, irmão. Eu assinei, irmão, caí na tentação, você acredita? O diabo é sujo, né, irmão? Não é sujo, o diabo é sujo. Queriam fazer Jesus o rei, e Jesus escapuliu, irmãos. As pessoas ficaram fazendo a coroação, e Jesus escapuliu por entre as pernas das pessoas, saiu, e todo mundo foi fazer a coroação. Na hora que chegaram com a coroa para fazer a coroação, cadê Jesus? Se mandou. Foi embora. Sabe por que nós queremos crer somente em Deus? Porque no Antigo Testamento os homens tinham a glória desse mundo. Irmãos, nós somos herdeiros de Salomão. Salomão foi o mais sábio, mais rico que teve no mundo, não, irmãos? E nós queremos essa glória. Por isso nós continuamos só crendo em Deus. E Jesus diz: crede em Deus, mas além disso, creio em mim. Nós vemos no Filho que é perdendo que nós ganhamos. Ninguém pode derrotar quem Deus escolheu para vencer. Quantos podem dizer amém para isso? Já viu isso no adesivo no plástico? Já viu? No adesivozinho no carro? Ninguém pode derrotar quem
Deus escolheu para vencer, porque nós somos vencedores, nós temos que ganhar. E Jesus disse assim: quer ganhar a sua vida? Perca. Que chato, irmãos. Que Jesus chato. O sujeito chega para ele e diz assim: eu guardo a lei, eu faço todas as coisas, o que me falta? Jesus disse: então venda tudo que tem, dê aos pobres. É ruim, não é, irmãos? Fique só você dependendo de Deus, sem R$1 dentro do bolso. Está ruim, não é, irmãos? Nós vemos no Filho que o nosso reino é na eternidade. Qual foi a última música que você ouviu no rádio? Das novas, dessa geração nova de cantores que falam da volta de Jesus. Qual foi? Não tem, irmãos. Quando a gente quer cantar uma música aqui sobre a volta de Jesus, a gente canta música, Priscila, da época que a gente era menino. Você era um bebezinho. Maranata, quando os crentes queriam que Jesus voltasse. Irmãos, os crentes não querem que Jesus volte hoje. Enquanto ele ficar por lá, está tudo certo. A gente procura uma cantiga, a gente procura uma música, irmãos, que tenha falando da vida de Jesus. Não tem. A gente tem que procurar o hino da harpa. E a gente, até na Assembleia de Deus, que a gente chega para os irmãos: vamos cantar o hino da harpa aqui, que chega e fala, né? Nossa, a esperança. Não, vamos cantar um de promessa, das bênçãos. Porque nós queremos isso. Nós não queremos quem crê em Cristo, irmãos, não queremos crer no Filho, porque o Filho diz que o nosso reino é na eternidade, não é nesse mundo. Nós vemos no Filho que ser compreendido neste mundo faz parte do jogo. Meus irmãos, eu fiquei horrorizado, absolutamente escandalizado com todas as forças da minha alma. Se eu tivesse uma veste, eu teria rasgado as minhas vestes, porque a Rede Globo de televisão fez um musical no final do ano, e os crentes tudo embevecidos, dizendo assim: olha, a Rede Globo descobriu que nós existimos. E os crentes fazendo o musical da Rede Globo, musical gospel. Tem uma coisa errada aí, irmãos. Porque nós estamos com o mesmo sentimento da igreja que quis o reconhecimento do mundo, e quando ganhou de Constantino se converteu, supostamente disseram assim: pronto, chegamos em Roma, ganhamos o imperador. E o que foi que aconteceu? Nós temos uma igreja que aí está, fedida, com a história e uma herança maldita desde a Idade Média. Nós não precisamos do reconhecimento da Rede Globo, não precisamos do reconhecimento do jornal O Povo, que abriu agora um caderno só para os gospel, para o evangelho. Eu não vou colocar meu nome naquele lugar. Eu não quero. Eu não quero o reconhecimento dessa turma. Porque quando eles vêm me bajular, eu tenho que chegar para eles e dizer assim: muito bem, excelência, é isso. Eu não quero, graças a Deus. Irmãos, desde as coisas pequenas, aqui na igreja, nós temos a nossa oferta. Nós temos uma sacola funda e simples. Não tem envelope, não tem nada. Sabe para quê? Para a gente se tornar profeta para quem quer que seja. Porque se eu souber que o Arão dá R$5.000 de dízimo, aí eu vou chegar, aí o Arão está fazendo um pecado escandaloso, eu vou chegar e vou orar: Deus, como é que eu vou falar para o teu servo? Sabe como é que eu tenho que falar para ele? Diz assim: Arão, eu estou vergonha na sua cara. Se conserte. Aí eu não falo, sabe por quê? Porque eu estou comprometido com o reconhecimento dele. Nós não queremos crer no Filho, porque nós queremos o reconhecimento desse mundo. Nós vemos no Filho que a vida, que dá vida, o melhor a ser levado é o amor que nós dispensamos às pessoas. Aqui nós estamos trabalhando, eu vou já terminar, ensinando os irmãos que a igreja é um lugar onde pessoas precisam cuidar de pessoas e precisam aprender a se amar. Uma igreja que não tem amor, irmãos, não está expressando a crença no Filho. Porque o Filho amou e amou até o fim. Nós vemos no Filho que a morte não é o fim, nem o recomeço, mas a morte é o portal irrevogável da nossa eternidade. Meus irmãos, num passado bem recente, os crentes não tinham medo de morrer. Não tinham medo de morrer. Irmãos, quando a gente cantava nos cultos, os guerreiros se preparam. Irmãos, eram os crentes querendo ir para o campo missionário, eram os crentes querendo ir para a batalha. Na hora que o irmão morria,
A gente cantava, Deus enviou porque Ele vive, posso crer no amanhã. E a gente dizia assim, daqui a pouco eu estou chegando lá. Hoje, quando morre o irmão, diz assim, Senhor, graças a Deus que foi Ele. Ainda bem, Jesus, que misericórdia, Senhor. Ainda bem. Fala para mim se você não pensou assim já, irmão. De boa, se você não pensou assim. Ainda bem, Senhor, que não foi comigo. Nós vemos no Filho, irmãos, que é possível viver feliz sem todos os penduricalhos que a sociedade nos diz que precisamos dele. Meus irmãos, tem um cantor no Pará chamado Pinduca. Alguém conhece o Pinduca? Pinduca é um cantor do Pará. Quando eu era menino eu gostava do Pinduca. Aí o Pinduca, irmãos, é um cantor negro. Ele canta com um chapéu cheio de coisa pendurada. Já notou? Um monte de coisa pendurada. E ele fica dançando aquele negócio que é balançado pra cá. Cheio de penduricalho. Meus irmãos, os crentes modernos estão andando cheio de penduricalhos para serem felizes. As pessoas não conseguem mais ser felizes no simples da vida. Elas não conseguem mais ser felizes no nada da vida. Elas precisam de penduricalhos, elas precisam de coisas, elas precisam de luzes, elas precisam de objetos para serem felizes. E Jesus foi feliz sem ter nada. E teve uma pessoa, irmãos, que foi tão absurda na sua interpretação. Eu ouvi essa pessoa dizendo isso, que Jesus era rico. Eu digo, meu Deus, onde é que essa pessoa vai dizer que Jesus era rico? Ela disse que Jesus era rico porque ele tinha uma capa. E a capa que Jesus tinha era tão valiosa. A roupa que ele usava era tão valiosa. Era uma roupa de grife. Irmãos, olha a interpretação pervertida. É uma interpretação pederástica. Jesus tinha uma roupa tão chique, uma roupa tão luxuosa, de uma grife tão cara, que quando ele foi morrer, os soldados jogaram sorte, lançaram sorte para saber quem ia ficar com a roupa de Jesus, porque era uma roupa de grife, era o Tommy Hilfiger da vida. Deus, que coisa absurda. Irmãos, Jesus não tinha nem lugar, ele não pagava nem um plano funerário, irmãos, que é uma coisa mais barata que o plano funerário em casa. Um plano funerário, irmãos, é R$20 e você bota 50 pessoas. Já notou? É uma coisa barata, irmão. Você faz um plano funerário e você vai lá, quanto é? R$20. Quantas pessoas botam? 50 pessoas. Aí você bota 50 pessoas, ainda vai no dentista, um bocado de coisa. Irmão, Jesus, nem o plano funerário ele pagou. O Roberto Lucena, quando ele morreu, chamaram e disseram, me deixou o Beto, não tem onde botar. Aí apareceu um camarada e disse, capaz, tem ali um camarada no Jardim de Matéria, tem uma sepultura que lá está vazia. Aí o Zé olhou e disse assim, vem cá, vai ficar com outro dia lá. Arrumaram um jeito, irmãos. Atravessou a fila. Jesus não estava no plano de ninguém. Atravessaram a fila. Eu acho que chegou alguém com mais fé e disse assim, rapaz, bote aí só uns 2 dias. Os caras vão ficar só uns 2 dias para ver se está certo. Meus irmãos, nós vemos que em Jesus, o Filho, é morrendo que a gente vive na vida eterna. E eu não sei você, mas eu creio em Deus, o Pai. Mas é no Filho que eu encontro o complemento perfeito da minha vida e da minha fé. Por isso, hoje à noite, eu quero perguntar a você que só crê no Pai, se você quer entregar sua vida ao Filho. Não, já me entreguei ao Pai. Não serve. Tem que viver para o Filho. E Jesus foi tão nojento, irmãos, que ele disse assim, aquele que me confessar, olha que coisa, irmãos. Aquele que me confessar diante dos homens, não é para confessar o Pai não, é para me confessar diante dos homens. Ele não podia ter dito isso, né, irmãos? Mas ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu aí confessarei diante do Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai. Vou dar na mesma moeda. Confessar o Pai é fácil, mas Jesus disse, não, tem que confessar a mim, tem que andar comigo, porque eu e o Pai somos um. Fique em pé nessa noite.